Não, mas tem uma coisa que também, assim... Olá, corredores! Estou aqui mais uma vez, eu, Roberta Palma, com a Renata Monte Alegre, para mais um Corrida Cast. Oi, Rê, tudo bem? Tudo bom, Rô? Tudo em ordem. Estamos só nós duas mais uma vez, porque nosso amigo é o cara que carimba passaporte, né? Enfim, uma hora dessa ele tá rumo a mais uma vez correndo a mais nova Major, né? Que é a Maratona de Sydney. Ele correu o ano passado. Tem aqui gente, aqui no canal, quem está indo para Sydney? Aqui no canal tem um vídeo. O ano passado era só cogitada como uma Major, hoje Sydney já é uma Major, né? Então, assim, vai aqui no canal, eu vou deixar o link aqui embaixo, porque tem o vídeo do Zé correndo em Sydney o ano passado. Ano passado. Né? Então, não é 1 quilômetro a quilômetro, a gente ainda não tem o quilômetro a quilômetro, vamos fazer o quilômetro a quilômetro de Sydney, mas tem muita orientação, mostra tudo de Sydney, enfim, é muito legal, vai lá ver, o link está aqui embaixo. Né? Então, estamos sem o Zé, mas vamos começar com um assunto que a gente sempre começa falando do que rolou e vai indo para o que está acontecendo, para o que vai acontecer, enfim. Eu acho que o que rolou a semana passada, que foi o mais importante, primeiro foi o Poltergar no Brasil, né? Ele veio sem dúvida, evento da Fila, né? Ele foi para o evento da Fila, acho que foi quarta-feira passada, foi um dia da semana passada, que foi o lançamento do KR7 da Fila, né? E depois ele foi homenageado pela Fundação Casper Libero, né? Por ter sido 5 vezes campeão da São Silvestre. E você foi lá, né, Rê? O que teve de novidade lá, Rê? Conta aí pra gente. Que todo mundo quer saber de São Silvestre. Todo mundo quer saber de São Silvestre. Conta aí o que você tem de São Silvestre. A expectativa era alta, sem dúvida nenhuma. Estar ali prestigiando a homenagem que fizeram para o Poltergar é indiscutível. Realmente, o cara é diferenciado, é uma prova que ele personifica de uma maneira muito legal, né? Mas é lógico, assim, olhando para trás, né, todo esse histórico do Paul e da prova, 100 anos, mas também imaginando, assim, um monte de perguntas do que vai ser a prova da 100ª edição, né? E nesse ponto a gente realmente, assim, pouquíssimas informações, quase nenhuma. A que a gente soube é que o Paul vai estar lá. Ele está garantido. Agora o resto a gente ainda não sabe. Então, o Poltergar é o único com a inscrição garantida na São Silvestre, o resto nem sabe. Talvez nos 100 anos eles vão pôr só o Paul, né? Porque até agora ninguém fala nada de abrir inscrição. Então, eu estou achando que a edição número 100 da São Silvestre vai ser só o Poltergar correndo os 15 quilômetros sozinho, né? E a gente ali aplaudindo ele ao longo do percurso, né? Porque foi isso, por enquanto, é o que a gente tem. Exatamente, Rô. Né? E aí, assim, algumas informações. Alguma coisa. A gente tem, assim, a confirmação de uma informação que estava rolando, que é a quantidade de participantes dessa 100ª edição. Então, o ano passado, 37.500. Esse ano, eles confirmaram, vão ser 50 mil corredores. Então, não. A gente vai ter o Paul e mais uma galera aí, Rô, mas assim, como é que essa galera que quer tanto ir tem que fazer para ir, a gente ainda não sabe. Então, não tem informação a respeito de quando essas vendas abrem. Só para a gente lembrar, Rô, o ano passado, o primeiro lote, foram vendidos lotes, né, de inscrição. O primeiro lote começou venda no dia 3 de setembro. Então, você vê que a gente está realmente, assim, chegando na boca ali. Mas falta informação. A gente sabe que quem vai ser, a tiqueteira novamente vai ser a Ticket Sports, como foi o ano passado, e que a venda deve ser, então, igual por lotes, não vai ser aquele esquema, tanto a gente falou, do sorteio, né? Então, novamente, dos lotes, isso que deve rolar. Mas é o que a gente sabe por enquanto, Rô. Então, ainda
falta muita informação, a expectativa, ela continua. E, enfim, e a gente de olho... Renovou Sim. o contrato com a Fundação Casper Libero por 3 anos, né? Então, não só esse ano, mas até 2027 eles estão fazendo as inscrições. Até 2027, exatamente, E vai novamente ter ação silvestrinha em dezembro, é o mesmo esquema. O que já tem é uma ecobag, eles definiram, a gente até falou sobre isso, né, recente, também a comunicação visual, enfim, toda essa parte mais do entorno aí da corrida, mais especificamente o que a gente... E aquela informação que é importante para o corredor, inclusive, se organizar, corredor de fora de São Paulo, né? Enfim, é uma data que não é tão simples assim, né? Então, quanto antes a gente ficar sabendo disso, ainda é melhor, né? Mas, e os valores vamos ver também... se virando o mês aí, né? Semana que vem vira o mês, quem sabe nessa virada do mês aí a gente tenha novidades e a gente traga isso no próximo Corrida Cash. E a gente está na boca aí de alguns eventos, né? 2 deles nós comentamos, inclusive, se você vai participar de algum dos 2, vai no link aqui embaixo. Nós comentamos no nosso último episódio com o Zé, que já correu as 2 provas. Uma é Goiânia e a outra é Floripa, né? Então, já está todo mundo embarcando, já está todo mundo separando as coisas e se preparando para correr uma dessas provas. E em São Paulo a gente tem a Run the Bridge, né? Que você vai estar lá fazendo os 30K. E aí eu queria ver se você tem alguma novidade, o que você vai deixar aqui para a galera, enfim, o que tem de informação lá no site para quem vai correr a Run the Bridge. Rô, a Run the Bridge é uma prova que ela tá se consolidando como uma prova de longa distância. Os números de 2025 ainda não foram divulgados, mas a expectativa, e pelo que eu estou lendo e também conversando com a galera, novamente a gente deve ter os 30K como a distância com maior número de participantes dessa prova. Essa prova tem 4 distâncias, e essa distância diferenciada de 30K, que é, inclusive, recente, é o terceiro ano com essa distância, e que está virando, assim, uma distância uma opção no cardápio de distâncias, né, nas provas de corrida de rua, uma opção bem interessante para quem está no ciclo de maratona. E no calendário, ela chega num momento muito, muito conveniente, porque é um pouquinho antes aí das majors, né? Berlim, Chicago, Nova York, e também da Maratona de Buenos Aires, que é no mesmo dia da Maratona de Berlim, né? Então... muitos brasileiros vão para lá, né? Na verdade, a Run the Bridge, ela é um belo de um treinão de luxo, e quem puder, eu acho que vale muito a pena. Eu sempre que eu tinha a prova mais longa para fazer no passado, eu usava as provas em São Paulo, as corridas de rua, para treino das corridas longas, porque tem uma estrutura, porque tem uma segurança, principalmente para a gente que é mulher, né, Rê? Aquela dificuldade que a gente tem e que a gente fala bastante de fazer os treinos longos e tudo mais, quando você se inscreve numa prova que você pode fazer um treino de 20, mesmo que você se inscreve numa prova de 30, você vai fazer 25, né? É muito importante isso. Então, acho que vale a pena, né, a galera começar a pensar nesse sentido. É um custo, né? Mas eu acho que é um custo que vale a pena. Hoje mesmo eu vi 2 meninas aqui em São Paulo que foram assaltadas correndo, porque, enfim, correm longas distâncias, estão se preparando para provas de longas distâncias, e foram assaltadas pelas ruas de São Paulo. Então, principalmente nos grandes centros, acho que esses percursos de 30K, eles acabam sendo bem legais e servindo para a gente treinar, né? Sem dúvida, Rô. E aí, o que é bacana dessa prova também, assim, até do ponto de vista da logística, né? A largada é uma largada, são largadas únicas. Então, os 30K, eles largam antes das outras distâncias, e bem antes. Se não me engano, 1 hora antes.
Então, 5h30 da manhã, só 30K larga, o que é muito legal, porque você tem uma largada de todo mundo ali que está na mesma prova, né? Um pouco diferente quando você começa a largar com distâncias que a gente tem visto, né? Nas ondas, mas misturando as distâncias. Ali não, é só 30K e depois as outras distâncias com 1 hora de diferença. O que eu só, assim, para quem nunca correu essa prova, e que principalmente rotar nesse ciclo de maratona, eu acho que são 2 situações que eu chamo a atenção. A primeira é que a largada é às 5h30 da manhã do inverno, está escuro, e a Marginal Pinheiros é uma via que não foi feita para... foi feita para carro com farol, ela não é uma via iluminada. Então, a galera tem que entender que ela vai largar no escuro e a visibilidade é baixa. Não é fácil ali aquele momento, não. Inclusive, eu acho assim, mais difícil, talvez, até do que correr no escuro, é aquele bando de fotógrafos que eu não sei o que eles estão fazendo ali, fotografando todo mundo no escuro. Mas é isso que rola, tá? Então, a primeira coisa é a largada no escuro. E a segunda coisa muito, muito importante, que tem a ver com isso, Rô, é tomar cuidado com o asfalto da Marginal. No escuro é mais complicado ainda. Você tem entre as pistas aqueles bloquinhos que são o olho de gato, né, que brilha quando o farol passa, mas quando o corredor passa, ele não brilha. Então, para você tropeçar num negócio daquele, é muito fácil. E se você está num ciclo para uma prova, né, para uma média, para uma... A coisa que você não quer é cair, se machucar, exatamente. Então, assim, presta atenção, vai estar escuro, vai com calma, 30K, não precisa sair sabe, assim, colocando tudo já em jogo, entenda primeiro ali o ambiente. E a terceira coisa que eu queria comentar, Rô, até porque foi um post que a gente fez ontem, isso está lá no site também, é que a galera preencha os dados médicos. A gente está falando de situações que podem acontecer, e ali o asfalto da Marginal, ele é muito complicado para isso. Eu já vi, sim, olha, em toda prova tem queda, é impressionante. Mas vai lá, preenche os seus dados, é online, é muito rápido, e eu acho que é importante, sabe? A gente troca tanta informação, a gente se preocupa tanto com coisas, né? No pré-prova, o que toma, qual deles, qual... O pessoal está tão preocupado com o Super Coffee e com a gominha, mas não se preocupa com o básico, que é onde você vai pisar. Exato, e ter a informação os dados médicos, para se precisar, se acontecer alguma coisa com você, a organização tem condição de saber quem você é, quais são os telefones de contato. Isso é importante, sabe? A gente não pode ignorar, não. E temos que criar, eu acho que a cultura, sabe, Rô, de transformar isso no nosso checklist, tá lá. Isso é uma coisa que é importante. A gente não pode terceirizar a nossa segurança e a nossa saúde. A gente tem que se preocupar com isso. Então, para quem não preencheu ainda, o link tá no site. Tem link aqui embaixo. E tem um bônus, hein? Além de você garantir ali que a sua informação está toda registrada lá, está tudo certinho, você ainda fica sabendo qual vai ser o seu número de peito antes de pegar o seu kit, que só começa a ser distribuído amanhã. Seu nome já está... Você já começa, sabe, vai ver que está tudo em ordem. Enfim, eu acho que vale a pena, é um bônus extra. Legal. Então, a gente vai deixar o link aqui, tá? E aí a galera entra lá no site e você passa todas essas informações aí para a galera, lá no seu blog, onde tem um monte de informações. Está tudo lá, como sempre, Rô, tem a cola também, a cola tem todas as informações de como chegar, os horários, está tudo organizado ali, como a gente costuma fazer tradição também, né? E a gente continua de olho, o que é legal é isso, Rô, sabe? Se a galera tem dúvidas, e muita gente já sabe, usa isso.
vai no Instagram, pergunta, vai no site, pergunta. A gente tem, enfim, um prazer grande em poder ajudar, em poder compartilhar a informação, que é isso que a gente gosta. O Rê, você falou uma coisa aí sobre segurança, sobre dado médico e tudo mais, e subiu essa semana aqui no canal a entrevista com o Guilherme Celso, que é o presidente da Abracel, Associação Brasileira de Organizadores de Corrida de Rua e Esportes Outdoor, tá? E ele fala bastante disso, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo também, galera. Vai lá, assiste, porque eu pergunto muito para ele o do que a Bracel está trabalhando, fazendo e pretende fazer dentro dos objetivos como uma associação de quem organiza, onde que o corredor entra, o que ela está fazendo para beneficiar a gente, que na verdade somos os clientes deles. Tá? Então, vale a pena, vai lá, a entrevista não está longa, está curtinha, o Guilherme é corredor como a gente, traz bastante informação. Eu vou deixar o link aqui embaixo da entrevista feita com o Guilherme Celso, o presidente da Abracel. Agora, Rê, esse fim de semana eu esqueci de uma coisa que está acontecendo esse fim de semana, fora Sydney. Eu falei de Sydney lá fora com o Zé, falei de Goiânia, falamos de Floripa, falamos de Round the Beach, e eu esqueci da minha praia, Rê. Né? Essa semana é que a gente fala tanto de corrida de rua, né? Essa semana, e eu sou a única aqui, né? Essa semana é a semana mais importante do mundo do trail, que é o meu mundo, que é o meu habitat, é o que eu gosto. Está rolando a UTMB, né? A Ultra Trail do Mont Blanc, lá em Chamonix, na França. A gente também está com conteúdo lá no Instagram, o Enzo Amato está lá, tá? Já tem coisa dele, já entrou coisa ontem, vai entrar coisa hoje, vai entrar amanhã. Ele corre a distância maior, que é a distância icônica mesmo, que é a UTMB, né? Lá são 8 distâncias, pelo menos, cada uma é umas siglas. Para quem não sabe, essas siglas têm muito a ver com as cidades onde passa. Então, o TMB é a Ultra Trail do Mont Blanc, porque ela circunda todo o Mont Blanc. Sai da França, passa pela Itália, entra na Suíça e volta para a França. Aí tem a CCC, que é, enfim, C, C e C são os nomes das cidades por onde ela passa, enfim, termina em Chamonix, enfim, tá? É muita informação. Também vou deixar o link aqui, porque nós temos informação lá no site sobre o TMB, então isso vai estar à disposição para vocês verem, quem curte trail e tudo mais, inclusive porque muita gente está se empolgando com o trail também, assim como a corrida de rua, e a galera fala, nossa, eu vou me inscrever, né? E a UTMB não é assim, né? A UTMB você tem que acumular pontos, que no linguajar o TMB são stones, né? São as pedras, você tem que acumular stones, então você tem que ver quais provas você faz dentro do circuito TMB mesmo, ou tem outras provas, por exemplo, no Brasil tem outras provas brasileiras que você ganha as pedras para você, te dão o direito, né? E aí, no fim do ano, você se inscreve, aí no começo do ano que vem tem o sorteio, porque a gente do mundo inteiro e muita gente, então é sorteio também, tá? E quem sabe, se você for sorteado, você vai correr a UTMB um dia. Tá? Então, está rolando o TMB, o Enzo está mandando informações de lá para a gente, e no final, daqui uns dias, quando ele voltar de viagem, porque ele está aproveitando e está em viagem de família, né? Quando ele voltar, a gente vai ter um vídeo aqui no canal dele contando como foi a prova dele de 174 quilômetros. Tá? Aqui no canal tem a prova dele da UTMB Valhall, que é na Argentina, porque hoje a UTMB é um circuito como é o Ironman, né? Então, hoje não tem só a UTMB Mont Blanc, tem a UTMB Valhall, tem a UTMB Paraty, que acontece agora em setembro. Dizem que nós vamos ter outra UTMB no Brasil ano que vem. Dizem que a partir do ano que vem, assim como na Argentina já tem 2, dizem que a partir do ano que vem a gente vai ter 2 no Brasil também. Então, vamos aguardar, mas vai no link aqui embaixo. Lá no site a gente está falando um pouquinho de UTMB e fica de olho,
porque os vídeos do Enzo vão estar no ar, tá? Com informação para quem é amante da trilha. Que mais que nós temos, Rê? Rê, eu queria falar de uma coisa que acho que você também viu essa semana, rapidinho, que tem a ver com evento, mas não é de evento, que foi a Meia de Buenos Aires, e fora o campeão da Meia de Buenos Aires, o que mais bombou, o que mais se falou sobre Buenos Aires foi o marketing de guerrilha que a Nike fez e fez muito bem, né? Foi lá em foi Buenos realmente. Eles contaram também com essa, não digo sorte, mas era uma coisa que era incontrolável, né? Mas o atleta que ganhou, né, o Jacob Kiplimo, um atleta Nike também. Então, é aquela coisa, né? A Adidas assinou o cheque, só isso, porque o resto, a prova foi toda da Nike. Eles puseram outdoor, eles puseram praticamente enveloparam um prédio no percurso. Eles tomaram conta do percurso, puseram gente com bandeirinha Nike em alguns pontos do percurso. Ou seja, a Adidas é a patrocinadora oficial. Sim. Só que a galera que mais comentou foi que tinha Nike. Qualquer foto Nike diz que tá tudo quanto é foto do evento tem um Nike atrás. Né? Então, os corredores foram fotografados no percurso e está aparecendo Nike atrás. A gente que é de comunicação, né? Comunicação e marketing, eu acho isso muito legal, eu vibro com essas coisas, tá? E eu acho que assim. E aí eu vou falar um pouquinho aqui do mercado nacional. Eu acho que no Brasil as marcas estão tudo fazendo mais do mesmo. Uhum. Tá? Desculpa. Na verdade, eu não vou pedir desculpa, não. Eu acabo pedindo desculpa por uma questão de educação, né? Que a gente é educado, a gente é mais velho e tudo mais. Pai e mãe ensinam a gente a pedir desculpa das coisas. Não, mas eu não vou pedir desculpa, não. Né? Eu acho que no Brasil o mundo da corrida está fazendo mais dos mesmos com os mesmos de sempre. Isso, né? Nada, tudo do mesmo jeitinho, com o mesmo roteiro, com a mesma cara, com o mesmo tudo. Lá tá as velhas do jornal Corrida querendo aparecer e pôr a cara delas. Não é isso. É que existe possibilidade e a gente pode criar, e quando eu falo a gente, eu falo pessoas que trabalham com comunicação e marketing, a gente pode criar alternativas e a gente pode pensar junto com os nossos players, porque nós somos um player desse mercado, né? Para mudar um pouco esse mais do mesmo. Isso, exatamente, Rô. E aí, e pensar um pouco assim, como é que essas marcas, sendo tão previsíveis, elas estão realmente acompanhando e estando presentes na jornada do corredor e dessa galera que está entrando também, entendeu? Acaba sendo uma coisa que você vai se distanciando e abrindo oportunidade para essas marcas como fazerem o que a Nike fez, que é entrar nesse meio aí, identificar essas maneiras de se diferenciar, que nem é tão difícil assim, né? E fazer a diferença e roubar o protagonismo do evento, a narrativa. O fato de você assinar o cheque não quer dizer que a narrativa vai ser sua. É você que vai contar a história. Exatamente, Rô. Não é simples eu assim. Falei, ontem eu postei lá no nosso Instagram um vídeo eu falando um pouquinho de UTMB e tudo mais, né? E teve a Dani, que é uma influenciadora do Rio, eu gosto muito, eu acho que ela pontua muito bem algumas coisas e algumas questões no mundo da corrida também. A Dani foi lá e comentou que é o sonho de consumo dela, né? Correr essa prova e que deveria ser o meu, e não é. Né? É o que eu falo para todo mundo. Eu não tenho o mínimo sonho de consumo de correr a UTMB e muito menos a Maratona de Nova York. Mas chega agosto, me dá uma dor de estômago, porque a gente não conseguiu ir
emplacar um projeto, um patrocínio para um projeto para ir fazer um conteúdo diferente em Nova York ou um conteúdo diferente em Chamonix, do Mont Blanc. Sim, isso, Eu exato. tenho o meu tesão aí nesses eventos, não para falar de mim, para eu correr. Tem tanta história legal, de gente legal, brasileiro, nesses eventos. Olha a sua! Nova York foi sua primeira maratona, Rê. Você começou a correr depois que teve um AVC. Aí a sua primeira maratona foi em Nova York. Olha que história! E que não foi contada. É uma história que merecia ser contada. E tem zilhões de histórias assim. Né? E aí as marcas ficam no mais do mesmo. Quer ver uma coisa que está acontecendo agora, já que a gente hoje não tem tanto assunto ainda, a gente entrou. Quer ver uma coisa que está até me incomodando? Agora todo mundo tem seus grupos, seus crow lá, sei lá eu que nome que querem dar. Seus grupos de corrida. Então, hoje as marcas não patrocinam mais as assessorias esportivas, que tem treinador, tudo mais, não sei o quê. Só que elas patrocinam os grupos de corrida, que é uma coisa mais independente, mais solta. E todo mundo está fazendo a mesma coisa. Exato. Todo mundo está fazendo a mesma coisa, do mesmo jeitinho, com o mesmo perfil, com o mesmo mecanismo, tudo igualzinho. Meu, cadê a diferença? Até a hora que satura, que aquilo fica cansativo. Satura, Aí, quem está pensando, vai para a próxima trend, e aí toda a galera vai atrás, e você não oxigena, né? Com exceção do Corre Quilombo, que para mim, na minha opinião, é uma puta história, né? Que é um desses grupos que reúne milhares da comunidade negra, e eu acho isso muito legal. Tá? Mas o propósito, eles têm uma história e um propósito. Cadê a história para contar? E tem tanta história para contar, né? E aí, Rê, para a gente encerrar, que era um outro assunto que eu tinha anotado aqui, né? Parece que é tudo, sabe aqueles posts que estão bombando nas redes sociais, tudo com a mesma carinha? E com não o mesmo é isso, tempo. É aquilo, não é só isso. Não, é tudo a mesma carinha, é o mesmo tipo de a mesma estrutura, né? Você lembra que a gente teve aula para falar de tipologia, de design, tudo a mesma cara, é o mesmo tipo de foto, de luz de foto, é o mesmo tipo de letra e é o mesmo assunto, feito por inteligência artificial. Sem nenhuma checagem. É um outro exemplo de mais do mesmo. Então, a gente está no digital e no out of home, diríamos assim, a gente está tendo só mais do mesmo. É aquele replique que parece de inteligência artificial. Legal, então vamos pegar todos os nossos crios, grupos, todo mundo no Ibirapuera, puf, todo mundo na Lagoa Rodrigo de Freitas, puf, puf, puf. A marca X tem esse crio, a marca Y tem aquele. É tudo mais do mesmo. Cadê a inovação nesse mundo da corrida, gente? Pois é, Rô. E a questão é que eu vejo assim como uma oportunidade, né? Quem inova, realmente assim se sobressai. Tão previsível que quem fura a bolha consegue se destacar muito mais fácil, entendeu? Você entende? Aí é aquele monte de coisa da inteligência artificial, né? E essa semana eu peguei até um post de um perfil grande, que agora é novo, mas já é enorme, de conteúdo de corrida, e que estava com informação errada, Rê. Colocava lá, pegando o gancho do Poltergeist da São Silvestre, mas chamava São Silvestre de maratona. Ainda caiu no meme velho, né? Cara, meme velho, meme de 100 anos, né?
É um meme de 100 anos. Esse é quase 100 anos, eu acho. Né? Você entende? É o meme mais antigo do mercado. E o pior é que, assim, galera, a gente está falando tudo isso porque eu quero encerrar com uma coisa. Isso é um meme, é uma besteira, tudo bem. Falar de São Silvestre, chamar São Silvestre de maratona, não vai impactar na cabeça de ninguém. Tá? Até porque, se você treinar para uma São Silvestre achando que é para uma maratona, ou seja, você vai treinar com foco em 42, e aí você chega lá e é só 15, você vai estar preparadíssimo. Se deu bem, Tá? Verdade. Se deu bem. Né? Então, assim, nesse caso, não impacta em nada. Mas o que a gente está vendo de post feito de inteligência artificial com informação errada no que diz respeito a treinamento, às vezes não é nem a informação errada, é que fica pasteurizado, né? Fica tudo igual. E não é. Treinamento, alimentação, um monte de coisa não pode ser tratado assim, gente. Eu sou diferente da Rê. Eu, Roberta, hoje sou diferente. Estava hoje falando com o médico. Eu sou diferente da Roberta de 5 anos atrás. Eu estou brigando aqui com vários problemas de saúde dos 56 anos. Então, eu não sou a mesma corredora. Então, eu tenho que tomar cuidado com o meu corpo, conhecer o meu corpo e adaptar esse meu corpo atual àquilo que eu amo, que é correr. E aí a gente fica consumindo todas essas informações, sabe, pasteurizadas da internet, não vai dar bom. Galera, não vai dar bom. Então, tomem cuidado, né, Rê? É a única coisa que a gente... mas é um perfil com 100 mil seguidores. Tá, só que você nem sabe quem cuida. Quem dá cara a tapa. Aqui a gente está aqui, ó, dando a cara a tapa. Se a gente publicar alguma coisa errada, a gente é jornalista, a gente é responsável por aquilo que a gente está fazendo. Tem um monte de perfil aí com 200, 300, 500 mil seguidores. Você nem sabe quem gerencia e quem escreve aquelas coisas. Eu sei que está na cara que é inteligência artificial. É o Gepeto. Quem responde por aqueles erros? Isso, exatamente. Né? Então, galera, vamos correr, vamos ser felizes correndo, a gente ama corrida, tem um monte de corrida. Setembro é um mês absurdo de corrida, tem um monte de prova legal de asfalto, de montanha no Brasil, lá fora. Enfim, a gente entra no segundo semestre lotado de prova. Nessa entrevista que eu fiz com o Guilherme, ele inclusive fala que no primeiro semestre de corridas com permit no Brasil, no primeiro semestre, nós tivemos quase 2.000. Nossa! No Brasil. Isso em 25. Com permit, tá? Fora as cambalachada. Eles têm um levantamento. No segundo semestre, a previsão é de ter pelo menos 3.000, ou seja, mais do que o primeiro semestre. Então, galera, tem muita corrida por aí, mas vamos tomar cuidado com as corridas que a gente participa, que a gente paga para participar e se inscreve, e vamos tomar cuidado com a nossa corrida, e também com a corrida que a gente compartilha nas redes, porque a gente impacta as pessoas. É muito importante isso. Né, Rê? Acho que é isso, Rê. Falei bastante para variar, né? Mas acho que está dado o recado. Mais um Corrida Cast no ar. E na próxima semana a gente volta com você tendo feito a Run the Bridge, o Zé voltando de Sydney pela segunda vez. E será que já teremos novidades? Novidades da São Silvestre? A gente continua... Eu acho que o próximo Corrida Cast, na semana que vem, quando for para o ar, a gente vai ter novidade da São Silvestre. Tá? Deus te ouça. Não estou como o Sérgio Rocha, que tem algum passarinho que informa ele, não estou consultando nenhum passarinho, tá? Mas eu acho... feeling, a sensação. Eu acho que a semana que vem a gente vai ter novidade sobre a maratona mais querida do Brasil. Não é maratona, Corrida Internacional de São Silvestre. Boa prova para você domingo.
Tá? Obrigada, querida. Isso aí. Galera, bons Vamos treinos, lá. boa prova para todo mundo. Curte aqui, se inscreve no canal, reclama, critica, pede pauta, pede sugestão. Pergunte, Pergunta, exatamente. conversa, a gente responde. Vai lá no nosso Instagram para vocês verem. Aqui todo mundo assiste e fica meio mudinho, não sei. Vai lá no Instagram, vai lá no Instagram, vê que a gente responde tudo, tá? Então pergunta que a gente responde, tá bom? Beijos. Até o próximo É Corrida isso aí. Cast. Tchau, tchau.